programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora com uma reflexão. Todos nós estamos no mesmo planeta. Einstein dizia o seguinte, que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Nós temos que refletir sobre isso. E, novamente, quando nós falamos em preconceito, é óbvio que nós solicitamos, né, as pessoas que olhem para dentro de si, olhem ao seu entorno e tenham respeito às diferenças. E também a todo o processo que cada ser humano passa. Cada um tem suas dores, cada um tem uma história. Não tem um ser humano nesse planeta que não tenha sofrido uma dor. Seja ela de que forma tenha acontecido, a dor, ela é inevitável nesse planeta em função de sermos diferentes, os impactos e somos eternos aprendizes. Mas o sofrimento é uma opção. Nós podemos olhar para a dor que nos foi causada e podemos crescer com ela, observar o que causou aquela dor e o que é que nós podemos fazer para ficarmos mais fortes, ou talvez até essa dor tenha sido causada porque nós podemos estar sendo muito rígidos, e quanto mais rígido nós somos, mais fácil de quebrarmos. Ou seja, a rigidez traz raiva, traz uma série de sentimentos que não são favoráveis ao crescimento humano. E quando nós olhamos para os nossos comportamentos, a nossa forma de ser, nós podemos mudar a nossa história. Nós podemos ficar mais fortes, podemos ficar mais abertos, podemos olhar o outro com mais humildade e olhar com mais humildade a nós próprios. E também o auto-perdão. O auto-perdão é algo muito necessário para que a gente possa viver numa sociedade mais amorosa. Isso dentro da nossa família, dentro da sociedade, do nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, nós estaremos mais inteiros e assim nós podemos construir essa sociedade tão amorosa, justa e de união, de diálogo, de mediação e de profundo respeito à opinião de cada um, sem que com isso nós precisemos de nos agredir, e sim procurar entender. E tem coisas que nós temos que aceitar. Temos que aceitar quando o outro é do jeito que é, porque quando você assente isso, quando você aceita, é mais fácil de haver uma transformação. As suas ações, aquilo que você faz é muito mais forte e reflete mais no outro quando você dá os seus exemplos nas suas ações. Palavras, como diz, né, o vento leva, mas as ações não, elas ficam. E ficam principalmente no coração daqueles a quem nós oferecemos aquilo que nós temos de melhor. Então, ofereça o que você tem de melhor. E hoje, no nosso programa, nós estamos recebendo uma pessoa que é muito importante para a nossa sociedade. Ele tem um trabalho que há muitos e muitos anos. Quando olhamos para o passado, a profissão dele, a profissão que ele tem hoje, e que é uma profissão que vem lá do passado, ela sempre foi muito necessária para tornar a vida mais leve e também para poder expressar as questões sociais de uma forma mais direta e, ao mesmo tempo, artística, para que todos possam refletir as transformações que precisam ser feitas. É o teatro. Licurgo Spínola, diretor e ator, está novamente aqui em Maceió, e aqui em Maceió já tem feito muitos trabalhos, e nós vamos falar sobre isso durante a nossa entrevista. Licurgo Spínola, você nasceu em Curitiba? Não, eu sou de Palmas, Paraná, cidade fria. E como é, me conta um pouco dessa história, a história, porque nós sabemos que o sistema familiar, cada um vem de um sistema familiar, cada um tem uma história. E você, como um ator, a tua vida
é contar histórias. Sim. Representar histórias. E, assim, algo que eu trago dentro do meu coração é a questão de que o teatro, ele faz com que o ator, ele possa viver várias vidas numa vida só, durante o período que ele representa. Sim. Não é isso? É, mais ou menos isso. A gente trabalha muito essa questão da vida do outro, né? O que o outro representa, né? Por exemplo, um personagem, antigamente os atores eram chamados de hipócritas, né? Hoje em dia a gente usa de uma forma pejorativa. O hipócrita é uma pessoa que se faz passar por outra, né? E antigamente era reconhecido assim, porque eu pegava e eu representava uma outra pessoa, uma outra vida, outras sensações, outros sentimentos. E o ator é isso, né? Eu já representei militar, revolucionário, padre, né, delegado, já fiz vários, professor, diretor. Então é uma vida cheia de outras vidas. E esse que é o grande barato da nossa profissão, que você acaba, como você vai ter que representar, você acaba tendo que estudar mais essas vidas e possibilidades. E quando você vai estudar essas vidas, você acaba criando empatia por essas novas personagens. Então, por exemplo, depende, sei lá, vou fazer um catador de lixo de material reciclado, um catador de material reciclável, né? Que é tipo assim, então de repente eu vou lá pesquisar como é que é o trabalho dele, o que ele cata, o que ele não cata, vou pesquisar as dificuldades que ele enfrenta, o que esse material vai se transformar. Então eu acabo, dentro desse estudo, eu acabo criando empatia pela vida desse personagem. Então o ator, geralmente, a gente acaba desenvolvendo uma questão mais de generosidade e empatia pelo próximo, porque a gente vem exercitando isso através do estudo. Né, de e você vai conhecer a obra daquele autor, você vai conhecer a época que ele viveu, quando ele escreveu aquela obra, por que ele escreveu aquela obra. Então, às vezes, as pessoas acham que é simplesmente representar, né, decorar o texto e se apresentar para a câmera. Não, somente o teatro, né, existe um estudo aprofundado em relação àquela vida, àquela obra que você vai representar. E isso faz com que a gente ganhe uma extensão de vivência muito grande, né? Então eu tenho dentro de mim vários e vários personagens que eu já exercitei e representei. E às vezes você, tipo assim, vou fazer uma peça, agora eu estou estudando Dostoiévski, né, que eu estou dirigindo uma peça. Então eu vou estudar a obra de Dostoiévski, vou ler sobre a época que ele viveu, por que ele escreveu. E ali dentro tem uma gama infinita de possibilidades. Então você vai adquirindo não só o conhecimento, mas principalmente as sensações, as emoções, e você vai trazendo para você. Então, é como se fosse, eu ouço muito, né, na questão dos artistas, né, do ator, a questão do laboratório. Muitas vezes você vai fazer um laboratório, vai viver naquele ambiente. Sim. É claro, se você vai contar uma história que se passou há 100 anos atrás, não é possível, você vai ter que estudar, vai ter que ler. Mas quando é algo atual, você vai poder conviver. Nós temos artistas, por exemplo, se você vai fazer o papel de uma pessoa que é um dependente químico, você vai conviver com pessoas que têm... Sim, se existe isso é o laboratório, se existe essa possibilidade, o laboratório é sempre bem-vindo. Tipo assim, mas se, por exemplo, assim, que a gente falou assim, 100 anos atrás. Mas o ser humano tem uma coisa muito maravilhosa, que nós já temos uma máquina do tempo, né? Que é a nossa imaginação. A gente viaja para o passado, para o futuro, né? E mesmo dentro do presente você tem várias possibilidades de viagens. Então, mesmo com um personagem que viveu há 100 anos atrás, eu posso, através do estudo, através de livros, pesquisas, eu posso fazer essa viagem. Para quem lê, a criança que lê sabe muito bem do que eu estou falando, que é a viagem através da leitura, né? Através do pensamento. Você pode ir para todos os lugares. Né? Eu nunca fui à Índia, mas eu já viajei várias vezes à Índia, entendeu? Para a Índia. Então, quer dizer, isso é maravilhoso, da questão da arte, da educação, da leitura, da pesquisa. Isso é um processo maravilhoso. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta fantástica, que é o Google, né? Você pesquisa o mundo ali, né? Então, quer dizer... Eu acho que tem que ensinar, principalmente o jovem, o adolescente, a criança, a fazer essa pesquisa. Porque o brasileiro perde muito tempo em rede social e pesquisa pouco. Utilizar essa ferramenta de uma forma para o crescimento exatamente, para o crescimento, para o crescimento humano mesmo, Sim. crescimento pessoal. Bom, você falou que você representou muitas histórias.
E como é, me conta a sua história. Você é um ator e agora vai me contar a sua história. Quem é Licurgo? Bom, eu nasci em Palmas, Paraná, né, uma cidade fria, né, uma das cidades mais frias do Brasil. Mas imediatamente eu fui para Curitiba, porque tem uma questão de incompatibilidade sanguínea. Então eu nasci dia 9 de setembro de 1966. Acho que no dia 10 de setembro eu estava dentro de um avião da Força Aérea Brasileira viajando para Curitiba para fazer uma transfusão sanguínea. A transfusão não foi necessária, daí eu voltei para Palmas depois de um tempo. Essa história é engraçada que quando eu cheguei em Curitiba, minha mãe não foi, porque eu já tinha nascido, fui eu com meu pai, né, e a minha irmã. E meu pai, quem ficava na cama com o neném era meu pai. E foi um rebuliço pelo hospital militar lá na época, meu pai é militar, que um homem tinha parido uma criança, né? Porque na época as freiras que davam apoio lá no hospital, e ela olhou aquele homem com a criança, perguntou se era do meu pai, e falou assim, é meu, nasceu ontem. E o pai com baita de um bigode, parecendo um curió ali, um curió fora da boca, né? E daí saiu espalhando para o hospital que tinha nascido uma criança de um homem. Então foi um rebuliço. Então eu nasci em Palmas, e imediatamente foi para Curitiba. Já nasceu fazendo história? Já nasci fazendo assim, em Palmas já fazendo bagunça, né? Então, quer dizer, foi muito bom esse processo, assim, de você já ter esse movimento, né? Quer dizer, eu com 1 dia, 2 dias de vida já estava dentro de avião fazendo movimento, viajando. E a minha vida é uma coisa meio tipo assim, Gonzaga, né? Minha vida é andar por esse país, né? Para ver se um dia eu descanso feliz. Então, quer dizer, meu processo tem sido esse, né? E eu sou filho de militar, né? A minha mãe sempre foi dona de casa, é uma artista plástica, ela pinta, mas durante a nossa infância ela se dedicou aos filhos, à família. E são quantos irmãos? Nós somos em 5, né? 2 já são falecidos, estamos em 3 agora, né? E fui criado dentro de uma família militar classe média, né? E o processo com a arte, ele demorou um pouco a acontecer, né, porque eu achava que eu ia ser militar, porque eu sempre fui mais parecido com meu pai, fisicamente, o jeito também, por ter nascido na cidade dele, no hospital dele, pelas mãos dele, que então tinha todo um processo que chamavam de Janguinho, né? Meu pai era o Jango, e eu era o Janguinho. E por que Jango? Jango é um apelido, na verdade, né? Porque o nome dele é João Maria. João Maria em homenagem ao profeta João Maria, que é um profeta que andava ali pelas regiões dos Campos de Palmas, Lapa. É um profeta conhecido no Paraná, que fazia benzimentos, curas, e o seu pai fazia era médico? Garrafadas. E o meu pai se tornou médico depois, né? Então, acho que tem toda uma energia que vai sendo canalizada aí. E deu até a minha adolescência, eu ainda tentei. Eu fiz colégio militar, fui para a SpaceX, a Escola Militar em Campinas. Daí desisti da vida militar, vi que não era para mim. Ainda tentei a carreira universitária, eu sou dentista formado. Ainda tentei ser da área biomédicas, né? Mas dentro da faculdade da PUC Paraná eu descobri o teatro. O grupo Tá Na Hora, da PUC. Na época ele era dirigido pelo Laércio Rufa. E fui lá e pedi uma bolsa. Eu queria uma bolsa. Então, na verdade, na época eu estava interessado pela bolsa. Queria fazer teatro por causa da bolsa para ajudar a pagar a faculdade. Mas daí fui me apaixonando. Fiquei 5 anos no grupo, né? Entrei como operador de som, né? Abaixando o volume, apertando play, stop, na época ainda era fita cassete. Depois de 1 ano fazendo como operador de som, eu entrei no grupo como ator. Daí fiquei mais 4 como ator. E dali eu realmente aprendi o que era teatro, me apaixonei e resolvi que eu queria ser ator. E nessa sua investida, né, de entrar no teatro e fazer, como foi a aceitação do seu pai? Porque ele, como militar, é claro, todo pai tem um sonho, porque os filhos são os sonhos dos ancestrais, são sonhos dos pais, né? E eles querem se realizar através das projeções, né? Fazem as projeções. E como é que foi quando você decidiu não seguir a carreira, embora você tenha iniciado? No começo, o pai sempre me deu apoio. Quando eu resolvi ir, nós estávamos em Manaus, e quando eu resolvi ir para a SpaceX, a minha mãe ficou assustada. Eu tinha 13 para 14 anos, era muito novo. Meu pai falou, não, se ele quer ir, deixa ele vivenciar isso. E fui. E quando eu resolvi sair, daí a minha mãe falou, não, deixa ele tem que terminar o 2º grau lá. Daí o pai falou, não, ele quer sair, deixa ele sair. Então, ele sempre foi muito assim, tipo assim, a vida é dele, ele que vai escolher. E daí, no começo, quando eu estava fazendo faculdade de odonto, comecei a falar de teatro, ele ficou meio preocupado, tipo assim, teatro,
que é isso, para onde vai isso, não sei o que. Daí, quando eu comecei a convidá-los para ver as peças, eles começaram a gostar do movimento, conhecer um grupo, conhecer o diretor, conhecer todo o processo, começaram a gostar. E como eu ainda estava me dedicando à faculdade, né, então realmente para ele foi uma aceitação lenta, mas foi uma aceitação. E daí viajaram de ônibus para ver peça e tudo, nós fizemos até, e logo depois que eu me formei eu ainda virei tenente do Exército, porque eu fui para o Exército como tenente, né, como tenente dentista. Eu já estava no teatro, ainda estava no teatro na verdade, daí eu fiz uma peça chamada Bella Ciao, que é uma peça que fala sobre a imigração italiana, início do século XX, e é o personagem que eu fazia, era um personagem anarquista, era muito interessante isso. Que eu fazia um personagem anarquista no teatro e de manhã e de tarde eu estava no Exército como tenente dentista. E nós fomos lá levar a peça dentro da cidade onde eu estava, no quartel, a cidade de Palmeira, né, ali no Paraná, perto de Ponta Grossa, perto de Curitiba, e tinha um teatro lindo lá que na época estava abandonado, a gente deu uma mexida, fizemos uns refletores com latas, tal, e levamos a peça que era Bella Ciao para lá, na arrecadação de alimentos, que foi muito legal, chegamos a arrecadar acho que uns 600 quilos de alimentos na época da campanha do Betinho. Isso é muito interessante, a sua carreira, né, a gente percebe que é antigo essa sua vontade de voluntariar, de fazer algo por aqueles menos favorecidos na sociedade. Já é algo que vem da sua alma, né? Já parece que é até um compromisso. É engraçado isso. Eu vi muito, meu pai sempre foi assim, né? Meu pai como médico, ele era considerado, na cidade dele lá em Palmas, ele era considerado o médico dos pobres. Ele tinha um hospital e ele sempre oferecia leitos para as pessoas que não poderiam pagar. Às vezes ele mesmo pagava para o sócio dele para ele poder colocar pessoas que não tinham condições. Então, isso foi uma coisa que eu cresci muito vendo isso, né? Essa coisa de ajudar o próximo. Lá em casa, a gente sempre teve muito esse cuidado com o outro, né? Em relação a pessoas mais necessitadas. E isso foi num crescente. E acho que o trabalho com o teatro ampliou mais isso, né? Então, quando a gente estava com a peça montada, eu falei, cara, vamos levar para Palmeira, lá tem um teatro lindo, antigo, e a gente faz a arrecadação de alimentos. Era da campanha do Quem Tem Fome Tem Pressa, lembra? Lembro, Fome Zero. Lembro. E conseguimos arrecadar e fomos de ônibus, e o pai e a mãe foram também. E foi muito legal de ver assim o meu comandante, subcomandante do quartel, todo mundo assistindo ali e eu lá como anarquista falando mal do exército, falando mal da igreja. Era muito interessante. Era essa questão da arte, eu estava como personagem, né? Era o Giovanni Baracchetta, era um personagem italiano inflamado, né? Que tem aquela música, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 né? Tem essa música famosa. Então foi um processo, daí ali eu terminei a faculdade, fui para o Exército, daí terminei o meu prazo no Exército, logo imediatamente, depois a Globo me chamou para fazer oficina da Globo no Rio de Janeiro. Daí fui para o Rio de Janeiro fazer oficina da TV Globo e acabei ficando lá fazendo televisão durante 25 anos. Né? E então foi um processo que foi acontecendo no Grupo Teatro, eu fiquei 5 anos no grupo, participei de festivais, ganhei melhor ator em vários festivais, então foram se consolidando, né, vamos dizer assim, esses degraus que eu fui galgando, né, fui subindo aos poucos até chegar ali no processo da televisão, que era completamente diferente, mas também muito divertido de fazer, muito gostoso de fazer, assim como fazer cinema também, e foi um processo assim de conquistas, né? Agora, assim, para mim o teatro sempre foi uma referência. Primeiro, que foi um aprendizado de como é estar num processo coletivo, porque o teatro é coletivo, né? Televisão e cinema também demanda de muitas pessoas, né? Mas o teatro tem um processo de construção coletiva, onde os atores, o diretor, o iluminador, está todo mundo participando desse processo junto. Hoje, eu sei que você também trabalha com oficinas, nós vamos falar também da questão da oficina de teatro. O quanto é importante o teatro para fazer nascer dentro da pessoa também, para ela poder vivenciar a questão do trabalho em equipe, porque um tem que ajudar o outro. Porque se de repente, dentro da peça, uma pessoa se achar muito mais importante, né? Eu sou mais importante que os outros, isso, em vez de ajudar, atrapalha. Sim, o teatro é a equipe. Mesmo que você vá fazer um monólogo, você vai precisar de uma equipe em torno para te ajudar. Com certeza. Então, eu uso muito, por exemplo, depois eu fui criando, né, através do processo de eu virei pai e tal, através de poder ajudar também na escola do meu filho, no
processo de usar o teatro na alfabetização, no processo de educação, eu acabei criando uma oficina chamada Oficina Teatro Identidade, que é um processo de mostrar para o estudante, para o jovem, para a criança, para o adulto mesmo, o quanto você pode criar algo legal coletivamente. É um exercício de você falar, ouvir, criar junto, debater. Então, é um processo que funciona. Então, e esse processo de teatro também é muito importante ser levado para os empreendedores, porque uma pessoa que inicia um processo de empreender, seja em qual área for, ele precisa de ter muita criatividade e flexibilidade. E o teatro dá isso, não é? Dá, sim, porque o processo do teatro, ali, principalmente nessas oficinas que eu faço, é um processo de criação, de exercitar a criatividade. Então, por exemplo, as oficinas acontecem em 7 dias. Começa numa segunda-feira, termina num domingo, né, com a montagem do que a gente criou. Então, em 7 dias, tem que se criar algo do nada, a partir só das suas experiências e vivências. E também tem que se considerar que ali tem um grupo. Todos vão ter que criar algo que seja bom para todos. Todos eles têm que estar coesos, né? Entrar em acordo, olhando na mesma direção. É isso. Para poder criar. É um processo. O processo do teatro é isso, é criação coletiva, entendeu? Porque você está ali exercitando junto, está trabalhando, fazendo laboratório junto, está estudando junto, está trocando ideias junto. É diferente do processo de televisão, onde você, por exemplo, eu quando vou fazer televisão, eu recebo um personagem que já foi escrito pelo autor, eu tenho um figurino que já foi decidido pela figurinista, eu tenho um cenário que já foi escolhido pelo cenógrafo, eu tenho a direção que já sabe o que ele vai dirigir, como, a marcação. Então eu meio que entro com o meu processo, um processo de, tipo assim, dar vida àquela personagem, mas tem todo um monte de gente em volta que decidiu coisas que eu não participei. Entendeu? Que, tipo assim, às vezes na escolha do figurino você pode dar alguns palpites, mas você não vai poder mudar a palheta de cores, que já tem coisas decididas ali antes de você, né? Então, no teatro, você vai um processo que você vai junto com o diretor, criando coisas. Então, às vezes, são detalhes que você pode enxertar no teu personagem que o autor nem o diretor tinham pensado. E uma coisa importante, você sabe que o Sebrae tem um projeto chamado Empretec. Aqui nós estamos vendo fotos Você fez uma oficina na Vila Emater. Você foi na Vila Emater 2, isso. Isso, aqui em Maceió. Legal. Aí já é a Escola Manuel de Barros, ali no Santos Dumont. Como houve transformações na vida desses jovens. E que coisa maravilhosa, né? Você vê ali falando de justiça. Isso aí é muito interessante ver o quanto as crianças e jovens se identificam com esse processo criativo, porque eles são muito lúdicos, né? É natural da juventude. E o processo criativo, ele não vai só... O coletivo que a gente está fazendo aí, tá vendo? Todo mundo pintando, participando junto, isso é muito legal. Para fazer o cenário. Exatamente. Eles participam até da questão do cenário. Você Na montagem, tudo, foi um processo o local coletivo. Aí a família, né? A mãe com as 3 filhas que estavam lá. Participaram. Assim, você vê que é um local simples. Então, muitas vezes as pessoas acham que para poder fazer uma peça de teatro tem que ser algo, tem que ser algo muito rebuscado. Eu estava falando da questão do Sebrae, que tem o Empretec, que também trabalha as questões da criatividade e de você ser estimulado no seu lado empreendedor. Então, eu deixo aqui uma dica. Marcos Vieira, um abraço para você, é o presidente do Sebrae aqui de Alagoas. Quem sabe, no futuro, poder também englobar essa questão da oficina de teatro identidade dentro desse processo que é maravilhoso e vai colaborar muito para que esses empreendedores que vão até o Sebrae terem ainda um rendimento maior do que já tem, que é um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de fazer e acho que tem muito. Eu creio sim, né? Eu acredito que esse processo possa fazer parte. Então fica aí uma dica, né? E um grande abraço para todos que fazem o Sebrae aqui em Alagoas. Licurgo, você veio parar em Alagoas, já são 12 anos, né? Já está caminhando. Nós estamos em 2022, já estamos caminhando para 2023 e você, desde essa época, vem para cá. Parece que Maceió
Quem diz, porque dizem o seguinte, que quem bebe das águas de Maceió não vai mais embora, né? Mas é verdade, porque olha, a primeira vez que vim em Maceió foi em 1998. Eu vim fazer uma série de oficinas de televisão, né, para a televisão, em capitais do Nordeste. E passei por Maceió e fiquei encantado, né? Daí depois demorou, que passaram-se 10 anos, né? Eu voltei mais de 12 anos, eu voltei em 2010, a convite do Mauro e da Sofia, em Cena, né? Que em Cena, né? Cena Livre, Cena exatamente. Livre. Alguém sussurrou aqui. Cena Livre. Cena grande Livre, abraço um pro Mauro, abraço, pra Sofia, né? é verdade. Deixar um abraço E para Mauro e para daí, Sofia. e daí eles me convidaram a fazer uma oficina, né, de teatro aqui, que eles até perguntaram se eu fazia oficina de televisão. Eu falei, cara, eu até faço, mas eu gosto mais de fazer oficina de teatro, que o processo da televisão, ele funciona também, ele é divertido de fazer, mas às vezes o jovem cria muita expectativa de um ator de televisão, dando oficina de televisão. Ah, será que ele vai levar esse material para lá? Será que ele vai gostar do que eu vou fazer? E às vezes o jovem acaba não curtindo ou não aproveitando o quanto poderia de conhecimento e principalmente de transformação. E o teatro ele te dá mais essa possibilidade de transformação. Então eu fiz uma oficina de 7 dias aqui, foi maravilhosa. Criamos vários personagens lá na oficina, né? Inclusive um dos alunos ele levava o personagem, virou um personagem de trabalho dele, né? E fazia animação em festa e tudo. Homenagem ao seu Chicrinha, né? Que era maravilhoso. Que hoje, infelizmente, né? Ele partiu com a Covid, né? Com Covid. E daí, então, é um processo o teatro. Realmente ele trabalha essa questão da construção. É por isso que eu chamo de teatro de identidade. Ele tem um resgate da sua identidade e o que você vai fazer com esse resgate, né? Então, desde 2010 que a gente vem trabalhando aqui e depois eu acabei trabalhando com a Secretaria da Paz da época, né? O convite até de você que estava na Secretaria da Paz, né? O convite seu para trabalhar com jovens em tratamento de dependência química, Isso. né? Aí você trabalhou com dependentes químicos, trabalhou com moradores de rua. Moradores de rua, depois ele foi através do SEMAS, morador de rua, liberdade assistida. Campanha de prevenção à exploração Sim. sexual infantil. Controle de armas. Controle de armas foi também. Maravilhoso, foi assim, mexeu muito com para ajudar as pessoas a refletirem, né? E você trabalhou também na Vila Emater 2, junto com o GEAME, né? O Maceió Voluntário, uma parceria maravilhosa. Na campanha nós fizemos teatro em 6 escolas municipais, né? 6 escolas diferentes. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Mas você, Licurgo, além de ser um ator e também ter essa visão social muito importante e com certeza você transformou vidas. Eu tive a oportunidade de estar andando com você e encontrar com pessoas que foram da liberdade assistida e estão hoje recuperados e eles agradecendo esse momento. Mas você também tem uma outra coisa maravilhosa. Você, além de ser ator, diretor, ter essa alma, essa entrega para a transformação social, você também é um ótimo fotógrafo. As fotos artísticas, então eu queria que agora fossem passadas aí um pouco das fotos artísticas que esse nosso querido amigo, olha que coisa maravilhosa. Maceió é um convite, né? Isso aí em Gasta Torta, né? Ali na Armazém 31, né? Casa de Artes 31, né? Isso. As águas maravilhosas da nossa terra. As jangadas, que eu acho a coisa mais linda, as jangadas aqui, adoro. Você precisa de fazer uma exposição. Olha quanta beleza que tem. Em todo lugar, Maceió tem beleza, né? Embaixo de um jambeiro, né? A perspectiva aí dá uma profundidade diferente na foto. É uma coisa que eu uso muito nas minhas oficinas também, é o olhar dos jovens, né? Eu peço sempre eles fotografarem, para trazerem um novo olhar daquilo que já está acostumado no cotidiano. Você está estimulando eles a buscarem várias formas de arte. A foto é uma arte. Esse é um clássico da Poça d'Água, né? Olha que coisa mais linda. Você acha que é Ponta Verde, né? Ponta Verde. Aí, ó, Jasmim. Um fundo azul, que lindo. Aí aqui, ó. Essa escadaria, eu sou apaixonado por essa escada. Muito, muito bonita. Um prédio muito bonito. Ah, que lindo. Palmeiras Imperiais. As Palmeiras Imperiais. Licurgo. Isso aí ali é Ponta Verde também. Olha que lindo esse pôr do sol. Com certeza são coisas
maravilhosas. Você, assim, tem uma história tão linda e nós chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria que você falasse em 30 segundos algo que os nossos telespectadores aí possam ter aquela força, aquela energia, essa energia que você passa para todos nós. Primeiro quero agradecer o convite e estar feliz de estar mais uma vez aqui em Maceió, em Alagoas, agradecer ao Nordeste por sua generosidade, hospitalidade, sua consciência política maravilhosa, ao Nordeste por toda a sua beleza, né? Estética, paisagística e interior das pessoas. E quero dizer o seguinte, eu li uma frase há um tempo atrás, diz assim, não se preocupe em ser perfeito, apenas faça o seu melhor. Está ótimo assim. Muito obrigada. E assim, fazendo o nosso melhor, com certeza a nossa sociedade, cada um faz a sua parte e todos nós ganhamos. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, termina agora. E a semana que vem eu espero você aqui sempre com novidades. Até lá!